Boa noite, meus amores. Vamos arrepiar novamente, agora com a ficha 2, dando continuidade àquela ficha 1, a primeira revisão rápida, para a gente entender como a gente trabalha com frações, como a gente multiplica, divide, soma e subtrai, preocupados com o denominador, sempre buscando o que? A primeira pergunta. Mesmo denominador, temos que buscar que fiquem iguais. Se não forem iguais, tentamos ver se eles são múltiplos. Se forem múltiplos, beleza, você divide um pelo outro e sabe qual é o valor que você vai multiplicar um deles para que fiquem iguais. E se não, MMC. O MMC sempre é uma opção, sempre, sem problema algum, certo? Passando agora para trabalhar com equações, mas em primeiro grau, de segundo, professor. Em primeiro lugar, o que é uma equação? Se você não sabe o que é equação, como é que você vai trabalhar com a de primeiro, segundo, terceiro? Como é que você vai definir um grau de equação? Vamos entender primeiro o que é uma equação. Segundo a ficha que eu passei para vocês, existem aqui 3 tópicos principais para que a gente defina o que é equação. Vou ficar aqui do lado de cá, acho que fica até melhor de enxergar. Uma equação sempre tem que ter uma igualdade. Sem igualdade, você não está trabalhando com a equação, você está trabalhando com alguma expressão numérica qualquer, seja com frações, sem frações, com decimais, mas se não houver igualdade, não é fração. Primeiros e segundos membros. Ora, o primeiro membro, vou pegar esse exemplo 1 aqui, tá? Que a gente já colocou na ficha. O primeiro membro é o que está à esquerda da igualdade e o segundo membro está à direita da igualdade. Então mostra para você o que é um primeiro e um segundo membro. Cada valor desse separado por somas e subtrações são os termos da equação. O primeiro termo do primeiro membro, o segundo termo do primeiro membro. São nomenclaturas que você consegue trabalhar e entender para quem você está apontando. Então tem que ter o primeiro e o segundo membro, a esquerda e a direita da igualdade. E uma variável, ora, se não tiver uma variável, se não tiver uma letra, se não tiver uma incógnita, também não é uma equação. A gente vê de cara que normalmente trabalha com a letra X, com a letra Y ou Z, ou qualquer outra letra. O que importa é que tenha uma ou mais letras para definir as variáveis. Tem que ter variáveis, senão também não é equação. A lista que eu passei para vocês tinha equação, defina se é. Se é, beleza. Se não for, por que não é equação? A gente tem que explicar, que é o que temos aqui no nosso exemplo, que eu mandei na lista de vocês, inclusive com um link do Mundo Educação. Vocês podem clicar lá e ver a explicação. Na ficha anterior também, perdão, esqueci de avisar, abaixo da ficha tem um link lá, com também uma explicação da resolução da ficha 1 por outro professor, o professor Peixoto, gente boa também. Então, seguindo aqui nessa ficha 2, vamos responder agora a questão 1. Essa primeira questão, ela é uma equação, sim ou não? Tem igualdade, tem o primeiro e o segundo membro e tem as variáveis, no caso x e y. Então, correto, sim, é uma equação. A segunda aqui, professor, não sei, tem igualdade? Tem. A primeira coisa que você vê, primeiro e segundo membros, e tem variáveis. Ah, professor, mas não está somando, subtraindo. Não está aqui que tem que ter soma e subtração. O que tem que ter aqui é igualdade, primeiro e segundo membro e as variáveis. Então, correto, sim, também é uma equação. Mesma coisa acontece na terceira. Há uma igualdade, primeiro e segundo membro, e há uma só letra, mas uma só letra basta. Já é variável. Também é uma equação. Na quarta questão, tem igualdade, tem o primeiro e o segundo membro, e aqui a variável x e a variável y. Variável x, x e y. Também é uma equação. Aqui para o lado de cá agora, evitando fazer sombra. Na quinta questão, temos a igualdade? Negativo. Se não tem igualdade, não é equação. Negativo. Por quê? Porque falta a igualdade. Se não tiver igualdade, não é uma equação, correto? Vamos seguir?
tem a igualdade, primeiro e segundo membro é zero, professor. Segundo membro não existe, não. Existe. É zero. Correto. Está aqui como segundo membro. E tem uma variável x. Ah, mas aqui está o quadrado e aqui está elevado a 1. O número 1 oculto aqui, que a gente sempre falou em aula. Não importa, é uma variável, então sim, é uma equação. Sétima questão. A igualdade, primeiro e segundo membro, mas aqui só tem umazinha variável, professor. Não importa, se tiver uma ou 1000, é equação. E essa daqui? Buscamos o que primeiro? Igualdade, olha aqui. Primeiros e segundos membros. Primeiro membro é isso tudinho e o segundo membro, só zero. Como eu falei, zero também é um número, é um algarismo, tá aqui, ó. E a variável? A variável y, elevada ao cubo, elevada ao quadrado e elevada à primeira potência, elevada a 1, também é uma equação, tá certo? Então finalizamos aí a ficha 2. Um beijo enorme no coração de vocês, tamo junto. Não desistam, vamos em frente. Vamos em frente, vai dar certo, sempre. Sempre vai dar certo. No final sempre dá. E se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.